Olá, tudo bom com você? Então, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as bases científicas do programa Balance Oral Care. Então, em primeiro lugar, para que a ciência existe? A ciência existe para a gente entender como as coisas funcionam na natureza. E na natureza, os animais vivendo em harmonia com a natureza, tendo uma dieta natural, eles mantêm um equilíbrio biológico na boca. Então, o que acontece? Eles têm os dentes saudáveis, têm os alimentos, as bactérias. As bactérias, elas fermentam os alimentos, né, através da placa bacteriana. Esses ácidos provenientes da fermentação dos alimentos, eles têm afinidade pelo cálcio dos dentes e começam então a sair minerais dos dentes. Porém, a saliva, ela tem uma capacidade de neutralizar esses ácidos chamada de função tampão salivar. Então, a função tampão salivar faz com que esses minerais voltem aos dentes. Então, a gente tem aqui um equilíbrio, ou seja, está saindo tanto mineral quanto está entrando, e isso é o que a gente chama de equilíbrio biológico. Por isso os animais não têm cáries em situação de saúde normal, mesmo sem escovar os dentes. E o que aconteceu conosco? A vida em sociedade nos trouxe alguns problemas. A partir do momento em que nós mudamos a nossa alimentação, nós perdemos o equilíbrio biológico. Ou seja, a partir do momento em que o homem pegou o grão de trigo e fez a farinha, foi que realmente a gente mudou a nossa alimentação e nós rompemos com esse equilíbrio biológico. A partir desse momento, a nossa dieta então ela se tornou cariogênica, a flora microbiana mudou, aconteceu uma maior formação de placa bacteriana e por consequência mais ácidos. E aí mais minerais estão saindo do dente. E a função tampão salivar já não consegue neutralizar esses ácidos. Então a gente tem aqui um desequilíbrio no meio bucal. Ou seja, os dentes estão constantemente perdendo mais mineral do que a saliva é capaz de recolocar. E o dente, você pode imaginar ele como um bloco de mineral, certo? Ele tem uma matriz orgânica e tem uma matriz inorgânica que são os minerais. Conforme esses minerais vão saindo, ele vai ficando frágil e chega um determinado momento em que ele desmorona. Aquilo cai e aí começa a ter a pigmentação pela própria alimentação e é isso que a gente conhece como cárie. Então a cárie ela é causada pela placa bacteriana em desequilíbrio biológico. A odontologia tradicional já sabe que a placa bacteriana é a causadora disso e é por isso que a gente sempre recomenda que você controle a alimentação e controle a escovação. Porém aqui cabem 4 observações importantes que eu gostaria de mencionar com você. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre o desafio cariogênico. O que é o desafio cariogênico? O desafio cariogênico ele pode ser maior ou menor em uma pessoa ou outra. É por isso que determinadas pessoas elas vão precisar de um controle maior e outras vão precisar de um controle menor. Então, quanto maior for a frequência em que uma criança ingere os alimentos, maior o desafio cariogênico. Quanto maior for a dificuldade de higienização, quanto maior for a imaturidade da criança, quanto maior for a imaturidade do esmalte, quanto mais agressiva for essa flora microbiana, quanto mais baixa for a resistência da pessoa e quanto mais tortos forem os dentes, mais eles vão favorecer a acúmulo de alimentos e da própria placa bacteriana. Então, quanto maior esses fatores, maior o desafio cariogênico e mais a pessoa vai precisar de um controle. Segundo detalhe, eu gostaria de falar sobre o índice de O'Leary. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? O índice de O'Leary é uma maneira que a gente na odontologia usa para avaliar o tipo de escovação que as crianças estão tendo. Então, como é que é feito isso? Você vai escova os dentes, aí depois disso é aplicado um corante sobre os dentes depois da escovação e aí a gente sai contando quantas superfícies foram coradas, né? E existem muitos trabalhos científicos que mostram esses resultados e, em média, uma pessoa com uma escovação normal consegue remover em torno de 30 a 40% da placa bacteriana apenas, né? Então quer dizer que a maior parte da placa bacteriana a gente nunca remove? Sim, a gente nunca remove, né? E aí se você não remove, você não neutraliza essa placa bacteriana e aquele desequilíbrio está acontecendo e é daí que vem as cáries. Ok? Outra coisa,
A placa bacteriana, em equilíbrio biológico, ela faz parte do meio bucal. Então, como a gente viu, os animais têm placa bacteriana na boca, mas uma placa em equilíbrio, né? E não desenvolvem a cárie. Qual é a função da placa bacteriana? Ela tem a função de proteger os dentes contra os ácidos dos alimentos, né? Então, hoje a gente tem muitas pessoas com sensibilidade, com retração gengival por excesso de escovação, né? Porque escovam com muita força ou coisa do gênero. E a partir do momento que essa placa bacteriana ela está em desequilíbrio biológico, a neutralização total da placa bacteriana ela só pode ser feita em consultório com o auxílio do jato de bicarbonato, ok? E por último, então se na minha escovação eu não consigo remover toda a placa bacteriana, por que eu devo escovar? Na odontologia tradicional, o que é dito? Você precisa escovar os dentes para remover toda a placa bacteriana. Porém, quando você tem uma desmineralização ácida do esmalte, aí então você já tem que evitar escovar, né, ou escovar tão forte. Então assim, devo escovar ou não devo escovar? Na verdade, a escovação deve ser feita, mas ela deve ser feita principalmente para produzir conforto e sem lesionar os tecidos de suporte. E ela vai ser feita de uma forma individualizada, que vai ser ensinada pelo dentista e vai ser supervisionada pelo dentista. Porém, nós não podemos contar que esse tipo de higienização vá neutralizar toda a placa bacteriana, porque a gente tem dados científicos que mostram que isso não é possível de ser feito. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem hoje é que foi a nossa dieta que rompeu com esse equilíbrio biológico. E a perda desse equilíbrio é que gerou nossos problemas gengivais e cáries, né? Os controles que são feitos tradicionalmente não são eficientes e a neutralização dessa placa bacteriana ela só pode ser feita em consultório odontológico. E é por isso que a gente desenvolveu o programa Balance Oral Care. Tá ok? No nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre como esse programa funciona. Tá ok? Aguardo você. Um abraço e até lá.